Olá pessoal, hoje a gente vai continuar a leitura desse livro aqui, Infância e Idade Sagrada, e a gente vai falar sobre os 5 padrões de comportamento que o Reich elenca. Geralmente a gente demonstra mais um desses comportamentos, mas também vai ter alguns traços de um segundo ou um terceiro comportamento. O primeiro que a gente vai falar hoje vai ser o equilíbrio entre a satisfação e a frustração. Esse padrão que eu não sei realmente se alguém no mundo consegue ter esse padrão de comportamento. Mas enfim, são aquelas pessoas que a gente entende, que a gente vê, né, que são extremamente espontâneas, conseguem demonstrar seus sentimentos, conseguem se expressar, são pessoas equilibradas, sabem lidar com crises, problemas, situações de pressão, conseguem regular suas emoções e têm empatia pelo próximo, ou seja, conseguem perceber que as outras pessoas estão sentindo, então agir de acordo para conseguir ajudá-las ou de certa maneira acolhê-las, ter cuidado com o próximo e também ter um pensamento realista. Como que são os pais que conseguem criar esse indivíduo quase mitológico? São aqueles pais que expressam o comportamento com as crianças de maneira amorosa, de maneira corporal também, não só falando. São pessoas que são firmes, que conseguem colocar limites, e os limites são muito claros para essas crianças, né? Não fica aquele negócio meio subjetivo, que a criança não sabe se pode ou não, mas são limites bem claros. Usam as emoções negativas para aprendizado, ou seja, no momento que a criança ficou com raiva, está triste, está chorando, frustrada com algo, vai lá e sempre e mostra qual que é o valor disso, como que lida com isso, mostra caminhos alternativos àquele que a criança se frustrou. Ela se frustrou com algo, o que eu faço com isso agora, o porquê disso. São pais que, se tem uma regra e um limite, mas a criança questiona, ele consegue então mudar essa regra, consegue talvez rever esse limite. Eles aceitam serem questionados pela criança, então nada é imutável para esse tipo de pai. Valorizam a autonomia das crianças, então sempre que essa criança deseja ou faz alguma coisa sozinho, comemoram essa autonomia, esse novo marco com a criança, seja porque ela conseguiu escolher a própria roupa, seja porque agora ela já está conseguindo se limpar no banheiro, ou seja, vai comemorando essas pequenas conquistas da criança, cumprem o que prometem e são pessoas estáveis, ou seja, a criança consegue prever o comportamento do pai. Isso é muito importante até para quando a gente é adulto. A gente se sente muito melhor, a gente procura aquelas pessoas que são mais estáveis, aquelas pessoas que a gente mais ou menos já sabe como é que elas vão agir diante de certa situação. Isso traz um pouco de conforto para a gente e diminui um pouco a nossa ansiedade. Para a criança, a mesma coisa. Então, pais que agem com um certo padrão também conseguem passar mais segurança, mais confiança para a criança. Tem um segundo tipo de padrão de comportamento, que é a frustração excessiva. Esses vão ser adultos que são aquelas pessoas mais inibidas, mais tímidas, talvez medrosas, com baixa autoestima, têm dificuldade de confiar nos outros. São pessoas que podem ter um comportamento dentro de casa e outro fora. Alguns casos bem distintos, ou seja, por dentro de casa serem muito frustradas e controladas, fora de casa é quando elas vão extravasar. Então, são aquelas crianças ou até adultos que na frente das figuras de autoridade demonstram um certo comportamento, mas longe dessa figura de autoridade tem um comportamento que muitas vezes é irreconhecível. A gente não consegue nem identificar como sendo a mesma pessoa ou a mesma criança. Os pais que criam esse tipo de criança são aqueles pais que têm regras muito rígidas, limites muito rígidos, não estão dispostos a rever esses limites, mesmo quando a criança questiona ou tenta mostrar um outro caminho, os pais não abrem mão dos limites, os pais não elogiam as crianças pelas pequenas conquistas, julgam sempre o comportamento da criança antes de entender o porquê ela fez aquilo. Então, se o seu filho faz alguma coisa que você acha que está errado, ou vê outra criança fazendo algo errado, esse tipo de pai, ele vai lá e não tenta entender a razão, não conversa com ela, ele chega, julga, impõe limite e cerceia essa criança. Esse aqui é um caso muito interessante, porque são aqueles pais que tentam, inclusive, manipular o humor da criança de acordo com o seu próprio humor. Então, se o pai, às vezes, ele está muito irritado, pai ou a mãe, né, ele está muito irritado e vê a criança fazendo algo que incomoda ele, ele vai lá e impõe um limite, que às vezes nesse limite nem existe, nem faz sentido, mas ele impõe esse limite de certa maneira só conseguir manipular a emoção dessa criança, para ela ficar triste, chateada, porque ele também estava irritado, então se eu tô puto, todo mundo fica puto. É mais ou menos aquele negócio.
Então ele começa a manipular as emoções da criança. O terceiro padrão de comportamento é o padrão que é a permissão excessiva, ou seja, é aqueles pais que criam as crianças sem limites. Como que vai ser o comportamento desse adulto criado nesse padrão? São aquelas pessoas que não têm muita capacidade de concentração, provavelmente vão se tornar adultos um pouco egoístas, individualistas, e não conseguem estabelecer vínculo e amizades duradouras com os outros, com as pessoas próximas, até com família, enfim, qualquer pessoa. Esses pais, além de não conseguir colocar limites, eles também não agem mediante desobediências das crianças. Então as crianças desobedecem, fazem qualquer coisa e está tudo bem, porque eles vão falar que, enfim, são só crianças, então a criança pode. A criança ataca fogo, puxa rabo de gato, bate nos outros e tudo bem, porque é só uma criança. Então esse pai, ele tem medo, ele não consegue se colocar no papel daquele que vai castrar o desejo da criança, não consegue se colocar no papel daquele que vai frustrar a criança. Inclusive, esse é aquele pai e mãe que muitas vezes se coloca no papel de amigo, ou papel de irmão da criança. Né? Então fala assim, na verdade eu sou como um irmão, eu sou como um amigo dele, né? Não sou pai. Então foge desse papel, deixando livre. Esse papel de pai e mãe livre abre, na verdade, um caminho para outras referências que essa criança também pode buscar. E essa criança, por conta de não ter essa referência, esse exemplo para olhar, ela também pode se sentir um pouco mais insegura e crescer com um pouco da autoconfiança abalada. O outro padrão que a gente tem aqui é um também bem caricato, interessante, que é o de permissão excessiva, mas com frustração traumática. Então são aquelas pessoas que explodem do nada. O adulto que tem esse tipo de educação, ele vai ser aquela pessoa que ele vai aguentando, ele vai agindo de maneira submissa, ou seja, não reage da maneira adequada num primeiro momento e vai aguentando, chega um momento que ele transborda e daí explode. E quando ele explode, agride verbalmente, agride fisicamente, agride todo mundo que está em sua volta e depois pede desculpa e fala, nossa, não sei o que aconteceu, desculpa, não vai acontecer mais. Mas como é um padrão, vai acontecer de novo. Isso sempre acontece. As crianças, na verdade, os adultos que têm esse padrão de comportamento, eles provavelmente foram criados com pais que têm o mesmo padrão de comportamento. Então aqui não tem muito segredo, né? É muito fácil ver essa referência. São aqueles pais que não conseguem dar uma noção de limite para as crianças e, na verdade, são aqueles pais que não colocam limite, mas quando o filho ele vai lá e extravasa algo que ele tem como limite imaginário, que ele também não deixou claro para a criança, ele explode e frustra essa criança de maneira traumática. Então, por isso que a gente tem esse padrão que acaba se repetindo e passa também de pai para filho. O último padrão que a gente tem aqui é o padrão que eu chamo de padrão Kiko, que na verdade é aquela negação da frustração e do sentimento. Então a gente tem aqueles adultos que são, de certa maneira, infantilizados, extremamente frágeis, essas pessoas se sentem sempre inadequadas, têm geralmente uma autoestima baixa e elas não conseguem se apropriar das próprias aptidões, ou seja, elas não sentem confiança para conseguir às vezes fazer algo que ela é mesmo boa naquilo, não tem essa autoconfiança, não tem essa autoestima. Se submetem a muitas coisas, às vezes que não deveriam, só para serem aceitas pelo grupo, serem aceitas pelos outros. E também tem uma baixa resistência a críticas, não aceitam críticas, ficam irritadas, se frustram e agem de maneira agressiva. O padrão de pais aqui é bem simples, é o padrão Dona Florinda. Ou seja, são aqueles pais super protetores que não permitem que o filho entre em contato com a realidade. Então, se o filho se machuca, se frustra, fica triste com algo, o pai e a mãe chegam logo correndo e falam, não foi nada, isso vai passar. Não, olha para aquilo, olha a borboleta. Então, tenta distrair a criança para que ela não sinta aquela emoção negativa, mas que de fato faz parte da vida. E a gente vai precisar dessa emoção, entendê-la, para conseguir viver e equilibrar nossos sentimentos. Então, esses pais sempre vão dizer que a criança ainda é muito nova para tal sentimento, mesmo quando na verdade já está um adolescente, um adulto, o pai ainda fala, não, mas ele é muito novo para isso, tenta manter sempre uma certa ingenuidade nessa criança, nessa pessoa, e foge dessas emoções. Também vão ser aqueles pais que não vão incentivar a autonomia, então se a criança, às vezes ela de repente acordou e por questão até de imitação, aceitação, ela vai lá e tenta arrumar a cama dela, o pai e a mãe dizem, não precisa arrumar, vai brincar que deixa que eu arrumo. A criança, naturalmente, ela vai querer ajudar nas atividades de casa, porque é o que os pais fazem. E daí os pais não vão permitir, né? Porque eu falo, não, você ainda é criança, precisa fazer isso. Então vai
cortando todos esses investimentos de autonomia que a criança tem até o ponto que ela não consegue mais ter exercer essa criatividade, essa autonomia para as coisas. Então, tem muita relação também com aquelas pessoas que não saem de casa, até porque o pai também não vai incentivar essas crianças a saírem de casa. Muito por também achar que elas não estão preparadas, nunca estão preparadas, com 40 anos não estarão preparadas. Enfim, esses padrões são bem interessantes, são bem legais, eles não são determinísticos, ou seja, não é porque o pai agir de certa maneira que a criança vai se comportar de acordo com esse padrão que eu falei, mas existe uma grande relação, existe uma grande probabilidade. Veja se você consegue se identificar com um ou mais talvez. Se você conseguir se identificar com o primeiro, parabéns. É muito difícil, mas esse é o nosso intuito. A gente sempre tentar melhorar e conseguir diminuir o número de neuroses que a gente gera nas crianças da próxima geração. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo vídeo.